Boa! Bom, começando a nossa aula de hoje, né? Dia 3 de agosto, nós vamos trabalhar hoje o conteúdo de propriedades coligativas, tá? Nós vamos falar aqui das propriedades coligativas, né? Basicamente, tonoscopia, autonometria, burioscopia, crioscopia, osmose. Nós vamos falar um pouquinho hoje também, tá? Então, vamos começar aqui. Show de bola. Então, ó, nas propriedades coligativas, eu vou colocar aqui duas perguntas no início, né, para depois a gente voltar e responder essas perguntas. Então, a primeira pergunta vai ser essa aqui, ó. Por que o peixe fresco ele se estraga facilmente, enquanto o bacalhau se conserva no sal? Né? A gente pode ver que o bacalhau lá no supermercado, ele não fica nem em local armazenado a frio. Ele fica lá em cima da bancada, né? Então, mas ele se conserva, ele não estraga. E essa era uma prática dos povos antigos, né? Essa questão da carne seca, por exemplo, da onde que surge a carne seca? Né? A carne seca é justamente para quê? Quando você salga a carne, você tira a água dela, pô, já estou até falando, né? Eu não queria dar resposta, mas daqui a pouco eu volto. Mas quando você salga a carne, vou parar a resposta no meio. Quando você salga a carne, você conserva ela por mais tempo. Então, por exemplo, o camarada que pegava essa carne aí lá no sertão, né, lá nos primórdios, lá mais de 100 anos atrás, que ele ia se deslocar de uma cidade para outra em cima de um jegue, de um jumento, que anda devagar. O cara levava uma peça de carne e levava ela salgada, porque ele ia comendo aos poucos, ele conseguia comer aquela carne ali. O feijão tropeiro ele foi deturpado aqui no estado, que bota banana, bota ovo, mas a base do feijão tropeiro qual é? É feijão, farinha, linguiça e carne seca, né? Você tem a carne seca ali. Para quê? Para que você tenha alimentos que não se estraguem com certa facilidade, né? O feijão tropeiro é por causa do feijão das tropas, né? Eles faziam as marmitinhas e carregavam ali, ficava ali 3 dias viajando, comendo aquele negócio que tem que dar sustância, né? Então aqui, ó, uma outra pergunta, tá aqui, ó, por que os alimentos são cozidos mais rapidamente numa panela de pressão? Então são duas perguntas. Por que a gente conserva alimento com sal e por que cozinha mais rápido na panela de pressão? Então são duas perguntas que a gente vai tentar responder depois que a gente entender as propriedades coligativas, né? Então tá aqui, ó, tem uma outra questão. Etileno glicol no radiador de automóveis. A gente está vivendo alguns dias frios, né? E o Brasil não tem essa preparação, né, para dias frios, dias com neve. Nós vimos aí, ó, caiu neve, né? Em Gramado, em Campos do Jordão. Então, assim, e o que acontece com o líquido de arrefecimento que fica dentro do radiador? Né? Ele congela, normal ele congelar. Então, se não tiver um aditivo, e esse aditivo ele tem em sua composição o etileno glicol, tá? Ele é considerado um aditivo anticongelante, é para não congelar a água, né? É como se eu botasse álcool. Uma experiência interessante. Pega álcool 96, o álcool 70 eu nunca tentei, mas pega o álcool 96 e coloca no freezer, vê se ele vai congelar. Ele não congela, né? O álcool não deixa, porque congelar seria o quê? Quando a água congela, ela forma uma estrutura cristalina. O álcool que está ali no meio, com a molécula gigante em relação à água, não deixa as moléculas se aproximarem para ela congelar, tá? Então, o etileno glicol ele é considerado um aditivo anticongelante. Ele não deixa a água congelar dentro do radiador. E nesses dias frios aqui no Brasil, né, abaixo de zero, por exemplo, pelo menos com sensação, o que acontece? Né, a gente não tem essa preparação, certo? Isso aí é mais para os países que são frios, não é isso? Então, ó, em países quentes, que é o nosso caso, o que o etileno glicol faz? Ele aumenta a temperatura de ebulição, não deixa a água ferver dentro do radiador. Por isso que é importante usar o fluido de radiador na água do radiador, né? Porque aqui no nosso país, que ele é muito quente, não deixa a água ferver com facilidade, porque a temperatura fica bem alta. E nos países com inverno rigoroso, é para poder a água não congelar. Então são duas características aí que o etileno glicol ele faz, né? Mas vamos Prof, lá começar a dar... Oi, pode falar. falando de carro ainda, a gasolina precisa entrar em combustão para, né, dar energia para o carro, etc. Positivo. O frio pode atrapalhar? Pode atrapalhar. É porque ali, na verdade, o que acontece? O que queima é o vapor da gasolina,
tá? Na verdade, não é a gasolina líquida que queima. Quando ela vai entrar, né? Não sei se você sabia disso. Quando ela vai entrar na câmara de combustão, sabia não? Não. Não, a gente imagina que é o líquido, né? Eu também pensava que era o líquido. Mas é o Uhum. seguinte: se entrar líquido na câmara de combustão, é, vai dar o que se chama na mecânica de calço hidráulico. Você vai ter líquido, quando o pistão subir, ele vai bater naquele líquido ali, e o líquido é pouco compressível, né? A propriedade dos líquidos. O que vai acontecer? Vai bater, só que o líquido pouco compressível vai sair quebrando tudo para trás. Entendeu? Então, o que entra na câmara de combustão é vapor, né? As válvulas ali, elas fazem esse trabalho de injeção de combustível, injeção de ar e retirada dos gases de combustão, né? Esse é o princípio normal de um funcionamento de um motor. E aí, quando você fala assim, motor de 16 válvulas, né? Por que ele é considerado melhor? Porque ele vai ter uma válvula ele vai ter mais válvulas, uma para fazer o trabalho de injetar combustível. Detalhe, o combustível é injetado por um bico de injeção, que a gente chama. Ele tem Uhum. ele é muito fininho. Ele é muito fininho, é tipo um fio de cabelo, entendeu? Aquele que a gente vê colocar no carro? Não, a gente não vê, ele fica lá dentro. Ah, tá, fica dentro. Eu Ele achava que fica lá. passava por ali mesmo. Não, ele fica lá dentro. Ele tá lá dentro, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai. É igual você pegar água e cuspir água. Não sai aquele monte de gotícula pequena, Uhum. né? Você pode cuspir a água, mas sair aquele filete de água, né? Mangueira, pronto, mangueira. Você deixa a mangueira solta, vai sair aquele filetão de água. Quando você põe o dedo na frente, o que acontece? Ela abre, né? E começa a sair Uhum. gotículas menores. Então, o bico de injeção ele faz isso. Ele injeta pequenas gotículas de gasolina, quase vapor de gasolina, né? E Verdade. aí é o que vai queimar, é o que vai misturar. Porque senão, se você não fizer isso, né, nós vamos estudar isso lá em cinética química, que é a questão da superfície de contato, né? Ah, Então, legal. eu vou fazer uma pergunta fatídica que eu faço sempre que eu falo de superfície de contato. O que dissolve mais rápido? Se é o açúcar cristal ou se é o açúcar refinado, né? É Aí refinado. é o refinado, pô, isso aí é prática, né? Isso a gente vê na Uhum. prática. Aí quando eu pergunto assim, qual que tem maior superfície de contato? Aí todo mundo fala assim, é açúcar cristal. Eu falei, Não, pois é refinado. é o refinado, é aí que está o engano. Que quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. Já errei questão disso, não esqueço nunca mais, prof. Vai, ó, tá vendo? Infelizmente, né, errou. Mas, assim, é um aprendizado, né? A Uhum. lição que a gente tira. Então, assim, o que acontece? No caso se eu injetar a gasolina, moléculas, né, aglomerados de moléculas grandes ou gotas grandes, ela vai demorar a queimar, certo? Então, por isso que ela tem que ser injetada ali na câmara de combustão em gotículas muito pequenas, né? Quase estado de vapor, né? Aí o frio atrapalha? No caso da gasolina, não atrapalha tanto. Mas lá na antiguidade, né, nem tão antigo assim, porque eu tive carro a álcool, somente a álcool, carro mais antigo, que era carburador. O que acontecia? Como ficava muito frio, o álcool dentro do tanque, ele resfriava demais. Então, na hora que ele era injetado no motor, ele não pegava fogo com facilidade, entendeu? E aí tinha o tal do afogador que tinha os carros antigos, que você puxava o afogador, que era para injetar mais combustível, e aí ligava e tinha que ficar aquele troço ali, ó, esquentando o motor do carro, né? Assim, para poder esquentar o motor e dar o ponto de combustão certinho para o carro conseguir andar, porque senão ele ficava rateando. Nos carros atuais, você tem um reservatóriozinho de gasolina nesses carros flex. Por quê? Se você estiver abastecendo só com álcool, e vai ter esse problema, antes de começar a queimar o álcool, na hora que a primeira injeção de combustível, ela é injetada com gasolina. Aí faz a combustão, na primeira combustão, certo? Aí depois o restante já fica mais fácil. Então, por isso que tem um reservatório de gasolina, tá? Tá bom, obrigada. Mas faz diferença sim, né? Respondendo sua pergunta agora, faz diferença sim. Só... Ele atrapalha um pouco o ponto de combustão, né? Por causa da temperatura que o combustível está entrando dentro do motor do carro. Só que a central de injeção, ela faz essa leitura. Ela lê temperatura, ela lê pressão, ela lê tudo, né? Ela lê o tipo de combustível. Como é que ela lê o tipo de combustível? Conforme o gás que está saindo lá no escapamento.
É uma Nossa, sondinha, eu não é um tive, negócio. não tenho a mínima ideia. Então, pois é, então. Geralmente as pessoas, né, normais não têm essa ideia, né? Eu falo pessoas normais foi porque eu gosto, né, da área, né? Meu pai era caminhoneiro, eu criança mais novo, meu filho eu desmontava carburador de carro, então eu gostava disso. E aí você vai aprendendo com o tempo. Então, conforme o gás que sai lá, os gases que saem lá no escapamento, tem uma sondinha lá, que é a sonda lambda, que ela vai ler os gases que estão saindo para dizer para a central de injeção, falou, ó, o combustível que está entrando, ele está com essa quantidade de octanagem. Então você tem que mudar aí o ponto de injeção de ar para poder fazer uma boa mistura. É um sistema muito complexo, entendeu? Mas bacana. Obrigada, professor. Show. Mas vamos lá. Então aqui, ó, essas propriedades que a gente está comentando aí, ó, do etileno glicol, que não deixa a água ferver em países quentes, não deixa congelar em inverno rigoroso, salgar o peixe para ele não estragar, cozinhar alimento na panela de pressão, essas propriedades são propriedades que a gente chama de coligativas, né? Então essas propriedades coligativas é que vão explicar esses fenômenos que acontecem, tá? E aí, ó, nós temos aqui, ó, pressão máxima de vapor. O que é a pressão máxima de vapor? Ó, aí aqui tem uma historinha, né? A água de uma, a água de uma poça formada no chão após uma chuva evapora depois de um certo tempo. Normal, né? A água, se você deixar um copo com água, você deixa lá um copo com água e com o tempo o que vai acontecer? Essa água vai diminuir de volume, porque essa água vai evaporar. Só que quando essa água evapora, aquele vapor do líquido que foi formado aqui, certo? Ele começa a exercer uma pressão na superfície do líquido. Então, moléculas saem do estado, pensa isso agora em nível molecular. As moléculas saem do estado líquido ali e vão para o estado de vapor. Só que elas ficam, né, no estado de vapor, estão mais agitadinhas, elas ficam percorrendo ali em cima. O que vai acontecer? Elas agora vão começar a exercer uma pressão aqui em cima. Essa pressão que exerce aqui em cima é que se chama de pressão máxima de vapor. Então, uma definição científica, né, uma definição química ou física para isso, seria a pressão máxima de vapor de um líquido, é a pressão exercida pelos vapores desse líquido quando eles estão em equilíbrio dinâmico com o líquido, que chama de vapor saturado. O que é equilíbrio dinâmico? Vamos lá. Aqui no estado inicial, é como se não tivesse vácuo aqui, né? Está indicando que não tem molécula nenhuma no estado de vapor. Após um certo tempo, as moléculas vão se desprender do líquido e vão passar para o estado de vapor. Só que elas vão ficar presas, porque né, está tapado aqui o recipiente. Elas vão ficar perambulando aqui em cima. Só que moléculas vão sair para o estado de vapor, mas moléculas que estão no estado de vapor vão voltar para o estado líquido. Quando essa velocidade se iguala, sai para o vapor e volta para o líquido, é que a gente fala que atingiu o chamado equilíbrio dinâmico, tá? Então, esse equilíbrio dinâmico que ele está falando aqui, ó, é quando a velocidade das moléculas que estão passando para o estado de vapor é igual à velocidade das moléculas que estão saindo do estado de vapor e se liquefazendo, voltando para o estado líquido. E a pressão máxima de vapor? Vamos lá. Vamos pegar aqui dois líquidos diferentes, né? Nós estamos trabalhando aqui com água, tá? E estamos trabalhando aqui com éter. O que eu quero exemplificar com esses dois exemplos aqui? O seguinte, após um certo tempo, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, seja lá qual for, a uma temperatura fixa de 20 graus Celsius, o que aconteceu? Né? As moléculas começaram a sair do líquido e foram para o estado de vapor, né? Como é que eu sei disso? Ó, pressão aqui, ó, praticamente zero, ou a mesma pressão. Show de bola. Aí, à medida que essas moléculas vão preenchendo aqui o estado de vapor, o que vai acontecer? Vai começando a formar uma pressão. Só que no caso da água e do éter, o que a gente observa? Que a pressão da água foi de 17,5 milímetros de mercúrio. E a pressão do vapor formado pelo éter foi de 442. Então, o que isso está indicando para a gente? Isso está indicando que o éter evaporou com mais facilidade, ou evaporou mais moléculas, ou mais moléculas passaram para o estado de vapor do que a água. Então, por isso que a pressão ficou maior, porque tem mais moléculas ali. Lembrando, o que é a pressão de um gás? Né? Vamos lembrar um pouquinho lá de física. A pressão de um gás
É o resultado do choque das moléculas do gás com as paredes do recipiente, né? Então, se você tem isso aprisionado, o que vai acontecer? À medida que essas moléculas vão batendo na parede do recipiente, ela vai formando, vai dando uma pressão, certo? É simples, você começa a bater na mão. Quanto mais você bater, se você bater mais forte, a pressão vai aumentando. É isso que vai acontecendo com as moléculas. Quanto mais moléculas, maior a pressão, certo? Isso é para exemplificar isso aqui, ó, que líquidos diferentes, eles apresentam diferentes pressões de vapor, ou diferentes pressões máximas de vapor, né? Então, a água, ela tem uma pressão de vapor menor do que a do éter. Isso devido a quê? Aqui, ó, chegou as forças intermoleculares, de polo induzido, né? Ligação de hidrogênio, não é isso? O que é mais fácil aqui para poder evaporar? É a água ou o éter? Sem saber, sem olhar as forças intermoleculares, o éter evapora com mais facilidade, porque vai formar mais moléculas no estado de vapor depois do mesmo tempo que a água, a uma temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, a mesma temperatura. Então, as forças intermoleculares aí, elas são diferentes, né? E aí, ó... Oi, pode falar. Deixa eu voltar rapidinho, porque é uma coisa que às vezes eu erro em questão, pressão máxima de vapor. Primeiro, o éter é de polo, né? De polo de polo, isso aí, porque tem um oxigênio ali. Tá. Aí é o seguinte, a pressão de vapor, primeiro tem que atingir o equilíbrio dinâmico, que é quando as moléculas saindo é igual às moléculas que estão voltando. Seu áudio está falhando um pouquinho, tá? Meu áudio está falhando um pouco? Melhorou? Melhorou. Ó, cortou de novo. A minha internet não tá muito boa. Não, tranquilo. Mas se cortar, eu te aviso. Aí, a pressão de vapor precisa atingir a pressão externa, né, que é a pressão geralmente atmosférica, para o líquido entrar em ebulição. Positivo. Aí, vaporização é diferente de ebulição. É diferente. Mas serve? Na verdade, vamos lá. Não é totalmente diferente. Ebulição é um tipo de vaporização. Porque vaporização é o fenômeno que o líquido sofre da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso é vaporização, que ela pode acontecer de 3 formas. Essa é aquela nossa primeira aulinha, que ela acontece de 3 formas. É a evaporação, é a ebulição e a calefação. Evaporação, que é de forma lenta, é aquele copinho com água deixado lá quietinho, que a água vai cair o nível. A ebulição é quando eu ponho a água para ferver para fazer o café. E a calefação é quando eu pego aquela frigideira quente, vou lá embaixo da torneira, coloco, ela faz... Ou seja, a água vaporizou numa velocidade muito alta, quase instantânea, né? A ebulição já é mais turbulenta, fornecimento de energia. E a vaporização é um processo lento, que é um processo natural que todo líquido sofre, tá? Agora, igual você falou, quando que o líquido entra em ebulição? Que é que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é a ebuliometria. É quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Aí lá tem algumas considerações que a gente faz. Aí, prof, voltando. Lembrei, obrigada, tá? Então, como a gente está falando de ebulição, então a gente também vai falar de calor aqui, né? Sim. Tudo bem. Fornecimento de calor. A ligação de hidrogênio ela é mais forte que o dipolo-dipolo. Positivo. Então, a água ela é menos volátil que o éter. Positivo. Sendo menos volátil, a pressão máxima de vapor dela é menor. Positivo. Por quê? Pode errar, não tem problema não. Não precisa ter medo de errar, não. A gente tem que errar aqui. Porque ela precisa de... Não sei, prof, não sei te dizer, de verdade. Calma, deixa eu tentar pensar. Isso, pensa. Porque se você formula o seu pensamento, você vai chegar na conclusão. Lembrando, a evaporação ela é um processo natural, tá? No caso aqui que a gente está discutindo uma temperatura
A temperatura natural, normal, né? Temperatura ambiente. Né? Aqui eu não estou fornecendo calor, não, tá? Ah, tá. Aqui eu estou pegando um experimento em que eu estou partindo de um estado praticamente vácuo, né? Aham. Aqui dentro, e aí eu estou simplesmente deixando em repouso. Fechei o recipiente e deixei em repouso. Vamos ver o que vai dar esse Para negócio aí. Entendeu? passar pro gasoso, Uhum. as frações têm que. Não, nós não se rompem, né? Elas só diminuem. Não, elas se rompem, tem que se romper. Elas se rompem. Porque o Tá. que é a Então, ligação? É a atração de uma molécula com outra, certo? aham. Oi. É, isso mesmo, entendi. Ah, isso, a força intermolecular é a atração de uma molécula com outra. Para ela sair, aí que está a sacada, para ela sair do estado líquido para o estado de vapor, é porque ela tem que desgarrar do estado líquido, certo? Ela E tem que na soltar do estado líquido. isso é mais difícil. É mais difícil das negócios se quebrarem, da força intermolecular se quebrar. Na água do que no éter. Isso, exatamente. Só que eu não entendo Exatamente. o porquê o número. Eu não tenho o número, sabe? Tipo, eu entendi a O lógica. número Agora, aqui, o número eu não entendo. 17.400, o Tipo assim, 17.400, por exemplo? tipo, pra mim, se é mais difícil, a pressão de vapor deveria ser maior, sabe? Uhum. Entendi, entendi. Pera. Olha, Como que ele é mais ah, difícil? Mais moléculas se desprendem, tipo, mais rápido? exatamente. Ah, tá. O que acontece? Essa aí que é a sacada do negócio, entendeu? É normal. É porque quando a gente chega lá nos cursos superior, que é específico da área, aí a coisa já flui normalmente. Mas é normal para o aluno de ensino médio, tá? Pensar isso. Se a água evapora com mais dificuldade, a pressão de vapor ela é maior. Não, é o contrário. Porque se ela demora mais a evaporar, é porque ela tem menos moléculas no estado de vapor. E o que vai dar pressão aqui? Vai ser a água? Não vai. Líquida? Não. Vai ser as moléculas dela no estado de vapor. Então, se o éter evapora com mais facilidade, é porque mais moléculas desprendem do líquido. Então, vou ter mais moléculas Ah, para indicar uma maior pressão. nossa, prof, obrigada, sério, eu nunca tinha Entendeu? entendido isso. Perfeito, sério, Pois obrigada. é. Mas conseguiu pegar agora a ideia da coisa? Sim, peguei. Boa! Bom, Show de bola. Porque é isso aí que a gente precisa para frente. Entendeu? Para entender a eboliometria, entender a questão de quando o líquido entra em ebulição. A gente precisa desse conceito. Né? essa lógica que às vezes a gente não ensinam pra gente, sabe? Que acaba Uhum. ferrando na frente. Na verdade, o que acontece? Quando você está numa sala de aula lá, com 50, 100, 80 alunos, é muito complicado você fazer esse bate-papo de uma forma tão, digamos assim, tão pessoal, entendeu? Eu Você sei. pegar, você sentar e eu fazer isso aqui. Eu falo, tá, pensa aí, me responde. Se você errar, não tem problema, a gente conserta. Eu vou falar que não, não é isso, pensa de outra forma. Eu vou começar a te dar dica. Agora, na sala de aula, entendeu? Não dá, porque é muita gente, não tem que É saber o muita que tá gente. em dúvida. Exatamente, exatamente. Entendeu? Olha essa imagem aí. Olha só que interessante. Ó, o que você percebe nessa imagem? O líquido está em ebulição, certo? O recipiente está aberto. O líquido está em ebulição, tá escrito aqui. O recipiente está aberto. Eu tenho um fornecimento de calor aqui, né? Que é o bico de Bunsen ou de Bunsen, certo? Aí eu peguei uma fração disso aqui e ampliei, trouxe para cá. Olha o que acontece dentro de um líquido. Talvez a gente nunca imagina dessa forma, mas a partir de hoje você vai prestar atenção nisso, eu tenho certeza, porque é normal, isso acontece, né? Que é o seguinte, quando você vai ferver uma água lá para fazer um café, hoje a gente não tem mais as panelas de vidro. Teve uma época que tinha panela de vidro, era, fantástico. Não tem, mas não tem problema. Quando você começa a botar água lá para ferver o café, quando vai chegando próximo do ponto de fervura, que você começa a ouvir aquele barulhinho, aí você vai lá olhar para ver se já está fervendo, o que você começa a perceber? Que na superfície do recipiente que você está usando, seja uma panela, seja lá o que for, ou de uma leiteira e tal, na superfície dela, assim, tem um monte de bolinhas de água, não é isso? Aí, de repente, começa a sair aquele monte de bolha de água, começa a borbulhar e tal. O que está acontecendo aqui? Ó? Agora vamos pensar isso aqui lá dentro do líquido.
À medida que a água, as moléculas de água, você vai fornecendo calor para elas, as moléculas já têm uma característica. Quando você fornece calor, você aumenta a temperatura, a energia cinética da molécula aumenta, ela fica mais agitada, né? Isso aí você vê em gases também. Só que nos gases isso aí é um pouco mais expressivo, né? Os outros estados físicos nem tanto. Mas aí, à medida que eu vou fornecendo calor para essa água aqui, o que vai acontecendo? Ela vai começando a formar microbolhas aqui dentro, certo? E aí essas microbolhas aqui dentro de vapor de água, não é ar que tem ali, é vapor de água, são moléculas de água no estado gasoso, pode falar. No estado de vapor, perdão. Oi? Não sabia. Ah, tá. Você não sabia disso, né? Nunca Então. tinha para pensar, é importante. Não é ar isso aqui. Pode ter algumas bolhas de ar? Pode. Nesse sentido, se é. Pensar nesse sentido aqui, né? O que está acontecendo? Ó, está formando aqui uma bolha. Essa bolha tem uma certa pressão. Só que o que tem em cima na cabeça dela aqui, fazendo um movimento contrário? É a pressão atmosférica. A pressão atmosférica está empurrando o líquido para baixo. Mas tem um monte de bolinha dela ali, olhando para cima e querendo sair. E aí, quando que elas vão conseguir sair? Quando essa pressão interna da bolha vencer a pressão atmosférica. Aí você vai falar bem assim: é quando a água ferve, a bolha sai lá de baixo e estoura lá em cima. Exatamente. Aí vem o conceito da ebuliometria ou ebulioscopia, que um líquido só ferve quando a sua pressão de vapor se tornar igual à pressão atmosférica. Ou seja, a pressão dos vapores está forçando a pressão atmosférica para cima. Quando as duas se igualam, é que a água, aquele vapor ali se liberta. É quando o líquido entra em ebulição. Por isso que você está olhando para a água ali, está formando as bolinhas. Você está olhando. Tenho certeza que, né, nos próximos dias aí, ou nas próximas horas, você vai botar água para ferver para ficar olhando. Você vai ficar olhando. Aí você está olhando. De repente aparece sai uma bolha. Aí começa a ferver. Aí você fala: caraca, bicho, o negócio é de repente. Sim, porque de repente você está fornecendo energia, as moléculas estão ficando doidas, estão ficando agitadas. Você está fornecendo energia, vai chegar uma hora que ela vai vencer. A pressão vai ser tão grande aqui dentro que vai vencer a pressão atmosférica. Certo? Então, por isso é que você gravou que um líquido só entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se torna igual à pressão atmosférica. Por isso que você decorou isso aí. Mas vem daqui. Tá? Ô, prof. Oi. Na primeira bolha, a água já atingiu 100 graus Celsius, se a gente tiver em UTM, ou tem que ter várias mesmo? Não atingiu 100 graus Celsius. Okay. Ainda não atingiu. Por quê? A água ou líquidos, eles não precisam atingir a sua temperatura de ebulição para passarem para o estado de vapor. Como assim? Eu aprendi minha vida inteira que ele só vai passar para o estado de vapor se ele atingir a temperatura de ebulição, não foi? Você aprendeu isso a vida inteira. Desde, acho que da 5ª série, agora é 6º ano, se eu não me engano. Não! O líquido não precisa atingir a sua temperatura de ebulição para passar para o estado de vapor. Ué, a água não evapora? Você não bota a água lá, ela evapora? Ela fica fervendo? Não fica a temperatura ambiente. Mas as moléculas se desgarram. Se isso não fosse verdade, eu não teria como fazer esse experimento aqui, ó. Eu aqueci? Eu não aqueci. Eu cheguei, por exemplo, a 100 graus Celsius para vaporizar a água? Não. Mas as moléculas não passaram para o estado de vapor? Passaram. Se isso não acontecesse, eu não teria como fazer esse experimento, tá? Então tá aqui, ó. Tudo parte daqui. Daqui agora é que a gente vai deslanchar o estudo da tonometria e da ebuliometria. Que a tonometria é, na verdade, o quê? Ó, aqui tá explicando, ó, o que eu acabei de falar. A tonometria é justamente a questão da pressão de vapor. Aqui, ó. O que vai acontecendo? Ó, as bolinhas de água você vai aquecendo. Ó, a pressão de vapor da bolha é igual à pressão atmosférica. Quando? Quando atinge 100 graus Celsius. Há uma pressão de 760. Por quê? Porque aí, ó, a pressão interna da bolha se torna igual à pressão atmosférica. Aí, ó, a pressão atmosférica está aqui, a bolha está querendo sair, né? Mas está presa ali em cima. Então, quando as duas forças se igualam, ela sai. Aí ela consegue sair, certo? Então, aquelas bolinhas que vão se formando lá, respondendo a sua pergunta, aquelas bolinhas que vão se formando lá, elas estão atingindo 100 graus Celsius? Não.
O líquido ainda não atingiu, mas as bolhas já estão se formando. Tá? E a pressão está aumentando, as bolhas estão aumentando. Elas estão começando. Aí você vê que a água ela já começa a ficar meio rocambolesca, né? Ela já começa a se mexer, a água se mexe. Você já viu a água quando vai perto de ferver? Ela começa a se mexer. Já viu o óleo, quando você vai esquentar um óleo e fazer uma fritura? O óleo se mexe, ele fica doido, fica doidão, as moléculas ficam doidonas. Elas começam a se mexer, se mexer. Você vê que o óleo começa a fazer um movimento ali até de difusão, né? Por quê? Você tem uma parte mais quente embaixo, moléculas mais frias em cima, elas começam a fazer esse movimento de difusão não, é convecção, né? É, convecção das massas de ar também acontece isso, tá? Ô, prof. Pode falar. As forças intermoleculares são mais fracas porque, como quando aumenta a temperatura, as moléculas se mexem mais, e aí diminui o contato entre elas? É isso? Quando aumenta a temperatura, as moléculas se mexem mais. Tem maior energia cinética. E aí, isso. É por isso que a força intermolecular se rompe, entre aspas? É porque, tipo assim, o que eu não entendo é como que o calor vai acabar com a força intermolecular, sabe? Isso pra mim é muito subjetivo. É mais ou menos assim. Vou tentar arrumar um exemplo bem simples. Já tentou correr com alguém segurando na mão? Sei lá, né? Você tem namorado? Namorado. Você segura lá na mão do namorado, né? E aí, vamos correr, sei lá, vamos correr para pegar a fila do cinema. Caraca, bicho, vamos correr. Já tentou correr com a mão dada, de mão dada? É difícil. É difícil, não é? Mas por que é difícil? É difícil porque você não sincroniza o passo. Não é isso? Um corre mais do que o outro, né? Uhum. Agora pensa na molécula. As moléculas estão tudo de mão dada, força intermolecular. Aí você começa a dar energia. De repente, uma das moléculas começa a captar essa energia mais rapidamente, ou captando mais energia do que a outra molécula que está do lado. O que vai acontecer? Ela vai correr. Chega uma hora que ela vai soltar. Ela vai soltar e vai embora. Deu para associar mais ou menos o que é? Deu sim. Por quê? Porque você está fornecendo energia, você está fornecendo calor. Você está dando energia para a molécula está ficando doidona. Entendeu? É porque na primeira pergunta eu parei porque eu estava tentando associar, né, que você perguntou, quando eu forneço energia, a molécula fica mais agitada, aí a força intermolecular, às vezes não tem muito essa conexão, não. Entendeu? Para esse caso aqui agora, não tem muito essa conexão. Tanto é que o que é mais fácil você ferver? É água ou óleo? Já tentou ferver óleo? Não ferve, né? Não. Não ferve. Mas peraí, caraca, óleo normalmente são cadeias gigantes apolares. Uhum. E aí talvez tenha uma extremidadezinha polar lá, mas tem uma cadeia gigante apolar. Peraí, então são moléculas que a força é de polo induzido e a água é ligação de hidrogênio. E caramba, a água ferve mais fácil do que o óleo, que a força intermolecular é menor. É por causa das propriedades orgânicas, né? Mas aí vem outra propriedade, é o peso, né? Uhum. Pô, a molécula do óleo é extremamente pesada, né? O que corre mais fácil? Um cara que nem eu, com 90 quilos, ou um queniano que pesa 45 quilos? Que as pernas do cara... Claro! Um exemplo, eu fui correr a garoto, né? Não agora, mas eu já corri a garoto. Poxa, quando eu estava subindo a terceira ponte, já tinha gente passando. Aliás, no momento que eu estava subindo a terceira ponte, o primeiro lugar já estava passando lá na fila de chegada. Eu tinha corrido 4 km, o cara tinha corrido 16 já. Entendeu? Então vem a pergunta. E aí? Entendeu? Eu entendi. Obrigada, prof. É porque essas coisas são mais difíceis, a parte molecular é um pouco mais difícil de imaginar. E às vezes ajuda, sabe? Sim, por isso que a gente tem que pensar na coisa macro. Entendeu? Uhum. Isso que essa questão do exemplo, ela tem que ter o exemplo. Pô, peraí, o que eu vou usar como exemplo aqui? Por isso que a gente tem que pensar nessas coisas. E aí, te garanto, o dia que você pensar em molécula, você vai falar, tá, correr de mão dada. Entendeu? Porque, né, uma vai absorver mais energia. Claro, é normal isso acontecer. Uhum. É por associações. A gente grava muitas coisas. Se você fizer qualquer cursinho aí de memorização, ele vai falar bem assim, memoriza as coisas por associação. Entendeu? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu uso muito isso. Às vezes, quando eu tenho que decorar alguma coisa, ou gravar alguma informação, né? Eu não gosto de usar o termo decorar,
que é só repetir, mas gravar uma informação para poder reproduzir ou para poder pensar, eu vou gravar por associações. Entendeu? Tudo bem. Obrigada, prof. Show de bola. E não esquenta a cabeça, não. Se a gente precisar aqui, a gente volta na quinta-feira e fala de novo do mesmo assunto. É isso aí. O negócio é não sair daqui com dúvida. Entendeu? Mas vamos lá. E o congelamento dos líquidos? A gente está falando só de temperatura alta, né? E temperatura baixa. Bom, congelamento de líquido Bom, primeira coisa, vamos lá. Um líquido quando congela, né? A água quando congela, ela congela a 0 graus Celsius numa pressão de 1 atm. Beleza. Mas, quando um líquido congela, o que está acontecendo com ele? Ele está passando para o estado sólido, não está? E aí, o que acontece? Normalmente, as substâncias, quando passam para o estado sólido, elas formam uma estrutura específica, elas formam uma estrutura padrão, certo? Então, eu até comentei isso com relação à água, né? Que a estrutura que ela forma, ela acaba tendo um espaço intermolecular muito grande, e aí por isso que a densidade do gelo é menor do que a da água, porque ela aumenta de volume. É uma das pouquíssimas substâncias que isso acontece, né? Então, assim, quando uma substância passa para o estado sólido, ela normalmente forma uma estrutura padrão, certo? Aí por que quando eu coloco o álcool dentro da água, a água não congela? Porque o álcool atrapalha a formar essa estrutura. É uma molécula grande em relação à água, então, né, fica ali, ó, não, a água aqui não vai se juntar, não. Aí não deixa a água congelar, tá? Mas a temperatura de congelamento, ela não varia tanto com a variação da pressão externa, tá? Quem varia muito é a temperatura de ebulição. De congelamento, nem tanto. Ela vai variar mais com o tipo de coisa que você tem dentro ali da solução, que é uma outra propriedade coligativa. Então, ó, aí tem um diagrama de fases, né, que a gente vai falar rapidinho aqui, ó. Esse diagrama de fases, ele vai te mostrar aqui, ó, que eu tenho sólido, líquido, vapor, mas eu posso ir de sólido para vapor, de sólido para líquido, líquido para vapor, líquido para sólido, certo? Então, é essa transição aqui, né? E aí, toda mudança de estado, ela acontece com um equilíbrio entre as fases envolvidas, né? E é uma outra questão que é importante, é que diferentes pressões, né, essas mudanças vão ocorrer sob diferentes temperaturas, tá? Então, existe lá aquele diagrama de fases que a gente trabalha o quê? Pressão versus temperatura, né? Esse ponto aqui, ó, é o ponto triplo da água, né? Se eu for gravar aí ou decorar essa definição, o que é o ponto triplo da água? São condições de temperatura e pressão da água, né? Ou de qualquer outro líquido, tá? Né? Os líquidos têm essa característica, em que coexistem os três estados físicos, tá? Então são certas condições. Aqui eu estou falando para a água, mas nem está escrito água aqui, né? São certas condições de pressão e temperatura em que os três estados físicos eles estão em equilíbrio, tá? Esse é o chamado ponto triplo. Eu nunca vi uma questão falando sobre ponto triplo, né? Mas é bom a gente enfatizar aqui. E o da água ele acontece nessa condição aqui, ó. 4,579 milímetros de mercúrio e uma temperatura de 0,0098 graus Celsius, né? Bem próximo aí do 0 graus Celsius. E aqui, ó, para interpretar o diagrama de fase, acho que você vê muito isso aí, aliás, vê mais isso aí em física, que está aqui, ó, de gelo que é sólido para vapor de água, né, sublimação, vapor de água para gelo também sublimação, se for de gelo para água líquida, fusão, de água líquida para gelo, congelamento, de água líquida de água líquida para vapor, vaporização, de vapor para água líquida é condensação, né? Então, tudo isso aí, ó. Então, ó, tá aqui, ó. A curva AT, essa aqui, é aquela passagem, é a que mostra a passagem da água líquida para o estado de vapor e vice-versa. A curva, no caso que é uma reta, né, BT, mas pode ser uma curva também dependendo da substância, é a passagem de gelo para água líquida. Porque aqui eu estou falando especificamente da água, tá? Mas pode ser a análise é a mesma para qualquer outra substância. E a curva CT, que é essa aqui de baixo, é a passagem de gelo diretamente para a forma de vapor e vice-versa. Deixa eu dar um exemplo. Produção de café solúvel. Esse café solúvel, não é um café comum que a gente torre e moe, não. É o café solúvel, aquelezinho que você só bota na água lá e ele já dissolve todo. O café solúvel, um dos processos de fabricação do café solúvel
chama-se freeze drying. Esse processo, ele, né, em suma, o que se faz? Eles fazem lá um cafezão, né, e fazem vários blocos de gelo de café. Leva isso para uma câmara. Opa, olha aqui, ó, tá vendo? Pressão versus temperatura. Leva isso para uma câmara a baixa pressão e a baixa temperatura. Quando esse bloco de cafezão, né, esse gelão de café entra lá, a baixa pressão e baixa temperatura, a água vaporiza e fica só o pó, fica só o que dissolveu do café. Esse é um dos processos de fabricação de café solúvel. Um outro processo de produção de café solúvel é o que chama de spray drying. O que se faz lá? Faz um cafezão, só que deixa ele líquido. E agora, cospe. A sonoplastia é péssima. Aí cospe esse café num ambiente a alta temperatura. Porque aí, ó, esse líquido, a água líquida ali, quando cuspir num ambiente de alta temperatura, o que vai acontecer? Pum, ela vaporiza e cai no fundo o pó de café, que é o café solúvel. Só que nesse processo, aí tem as vantagens e desvantagens de cada um, né? Não vou entrar em detalhes. Mas são dois processos que utilizam o quê? Diagrama de fase da água. Utiliza propriedades coligativas, tá? E aí, os efeitos coligativos, ó. O que a gente vai... Ó, presta atenção, a gente falou de propriedades coligativas, né? A questão da vaporização, do congelamento, papapá. Agora eu vou falar dos efeitos coligativos. O que eu posso fazer para intervir nessas propriedades? Então tá aqui, ó. A água pura, solução aquosa de açúcar. O que está querendo me mostrar aqui? Que a água pura, depois de um certo tempo, evaporou. Quando tinha solução aquosa de açúcar, a água até evaporou, mas evaporou menos, ó. Você pode ver que o nível ele está diferente, não é isso? Ó, tá aqui e tá aqui embaixo. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que existe alguma coisa aqui dentro da solução aquosa de açúcar, alguma coisa aqui dentro, que está atrapalhando a água evaporar. E quem é que está aqui dentro que está atrapalhando a evaporar? Na solução aquosa de açúcar. Já falei, é o açúcar. Ele está segurando a água, ele não está deixando as moléculas. Você vai falar, mas peraí, professor, tá doido? Açúcar é substância orgânica. Oh, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho lá da bioquímica, da biologia, né? Açúcar, esse açúcar comum nosso aí, é glicose mais frutose. O que tem muito na estrutura da glicose e da frutose? Hidroxila. Ai, caramba, é mesmo, né? Hidroxila OH, eu vou ter água com OH, e H, o que estabelece ali? Ligação de hidrogênio. Então, o açúcar segura, a água vai evaporar. Opa, volta aqui. Não, volta, opa, volta. E como a molécula de açúcar, né, é uma molécula grande, são 12 átomos de carbono, são 2 núcleos, né, de carbono com várias hidroxilas em volta, ela segura várias moléculas de água ali, não deixando elas evaporarem. Isso é chamado de quê? Efeito coligativo. É a dificuldade que é encontrada para que a água evapore quando você dissolve ali, por exemplo, o açúcar, né? O sal também, certo? E aí, ó, nesse caso, a água pura tem pressão de vapor maior que a solução de açúcar. Hã? É isso mesmo? E aí? Entendeu esse negócio? Que a água pura tem pressão de vapor maior do que a da solução de açúcar? Hã? Entendi. Ela evapora mais fácil, então a pressão de vapor é maior. Show de bola. Tem mais moléculas de estado de vapor. Pronto, matou a questão. Entendeu? Evapora mais fácil. Então tem maior número de moléculas no estado de vapor, maior pressão de vapor. Show de bola. Aí começa agora os estudos dos efeitos, né? Que é a tonometria ou tonoscopia, que é o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um líquido pela adição de um soluto não volátil. Aí por que um soluto não volátil? Simples, né? Porque eu vou trabalhar com pressão de vapor, vou trabalhar com temperatura alta. Se eu botar um soluto que volatiliza, bota o álcool, por exemplo. O que vai acontecer? Se eu botar álcool na água e esquentar, o que vai acontecer? O álcool começa a sair. Então, não provoca efeito nenhum na pressão de vapor. Tá? Na verdade, provoca. Né? A gente fala aqui que não, mas na verdade provoca sim. Né? Porque álcool também estabelece ligação de hidrogênio com a água. Mas ali a gente está considerando soluto não volátil. Então, tá aqui. Ó. Se eu fosse pegar uma curva, um gráfico, né? Eu, por exemplo, todas as questões até agora, não caiu nenhuma de gráfico nesses últimos 11 anos. Né? Ainda bem, mas vamos falar... eu não consigo entender esses gráficos. Aham.
Tá, o que está indicando aqui? Primeiro, é um gráfico de pressão de vapor versus temperatura. Ou, o que está acontecendo? À medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor aumenta, porque eu vou jogando mais moléculas para o estado de vapor, certo? Vai chegar um determinado momento, né, que esse vapor, esse líquido, ele vai começar a entrar em ebulição, certo? E essa curva aqui, ela vai te dar justamente, ou, né, não somente em ebulição, mas passando para o estado de vapor, ela vai me dar aqui justamente esse limiar, né? Ou seja, essa linha limite, tá? Por quê? Vai passar para o estado de vapor quando começar a passar esse limite aqui. Só que quando eu adiciono um soluto não volátil, o que ele faz? Esse soluto segura. Ah, detalhe. Quando eu uso o termo soluto, eu já quero colocar na sua cabeça o quê? Que é algo que vai se dissolver no solvente. Então, um soluto não volátil na água é alguma coisa que vai se dissolver na água. Por exemplo, a areia pode ser considerada um soluto não volátil na água? Não, porque a areia não se dissolve na água, tá? Então, por isso que o nome é soluto não volátil. A gente interpreta cada palavrinha aí do termo. Então, beleza, é só lembrar isso aí. Porque eles já me perguntaram, professor, se eu botar uma barra de ferro, não vai acontecer nada. Ele dissolve na água? Não. Então, por exemplo, é soluto. Soluto tem que dissolver, entendeu? Então, associar esses termos aí. Então, tá aqui, ó. Quando adicionar o soluto não volátil, o que vai acontecer com a pressão de vapor? Ela vai cair. Eu botei açúcar. Caiu a pressão de vapor. Por que a pressão de vapor caiu? Porque agora o açúcar está segurando as moléculas de água, não está deixando evaporar, certo? Então, o que vai acontecer? Se a pressão de vapor caiu, vamos supor que para, entrar em ebulição, vou tentar achar um ponto aqui, teria que entrar em ebulição aqui, ó. Aqui seria o ponto de ebulição. Vamos supor que é aqui, o ponto de ebulição. Para a primeira curva, eu vou ter aqui, ó, mais ou menos, né? Então, a uma determinada... temperatura. Gente, é mouse. Esquenta não. Deu para entender. Deu para entender, né? Só que para chegar na segunda curva, olha a temperatura. Muito maior. Então, o que eu já estou tentando trazer para você? Que quando você coloca um soluto não volátil, se você quiser manter a pressão de vapor ou quiser manter, né, o líquido vaporizando, né, passando para o estado gasoso, para o estado de vapor, você tem que colocar o quê? Mais temperatura, tem que aumentar a temperatura, tem que jogar mais calor. Isso já é uma outra propriedade, que é a ebuliometria, tá? Então, tá vendo? Pode falar. Não, mas falando da tonoscopia só, a gente está falando de mesma temperatura, né? Isso, eu tô falando de mesma temperatura. Tá. Mas tanto aí, aqui, eu peguei uma mesma temperatura. Uhum. Aí, se você fez essa curva de um tracinho de uma curva para outra, a gente já está falando da ebulioscopia, né? Positivo, é isso aí. Valeu. Eu já quero... Por que eu estou falando já da ebulioscopia? Porque a ebulioscopia e a tonometria, ou ebulioscopia e tonoscopia, elas são propriedades que estão ligadas uma na outra. Porque uma vai falar da pressão de vapor e a outra também. Entendeu? Então não tem como fugir uma da outra. É diferente da criometria, que é lá para a temperatura de congelamento. Aí não tem nada a ver com essas duas. Assim, ao mesmo tempo que eu quero dizer, tipo assim, a gente colocou açúcar, as duas estão acontecendo, né? A gente colocou açúcar. A gente coloca açúcar na água. Aham. Tanto a tonoscopia quanto a ebulioscopia está acontecendo, né? Positivo. Tá. Positivo. Aí é que vem o detalhe. Acontece o que com a pressão de vapor, que é a tonoscopia? Abaixa. E vai acontecer o que com a temperatura de ebulição? Aqui já está a dica. Ela vai aumentar, porque o ponto de ebulição, em termos de pressão, está aqui. Não é isso? Então a temperatura vai aumentar. Então o efeito ele acontece ao mesmo tempo, tanto para a pressão de vapor quanto para o ponto de ebulição, né? Que não pode desgarrar um do outro, certo? E aí, aí aqui vem a explicação do gráfico, né? Que P0 é a pressão máxima de vapor do líquido puro, e esse P aqui é quando você tem a pressão da solução, né? Quando você adicionou um soluto não volátil, e o ΔP é essa variação de pressão, que a gente não vai calcular aqui, porque realmente não precisa. Mas vamos supor que caísse, né? Desse um surto de loucura nesses caras daí,
que prepara a prova do Enem tivesse que calcular. Eu teria que ter essas duas curvinhas aqui, ó, e numa determinada temperatura, qual seria o ΔP? Seria essa diferença aqui, ó, né? Que é o P0 menos P, né? Porque aí eu estou falando de um ΔP positivo, tá? Na verdade, ele está caindo, né? Seria um ΔP negativo, mas a diferença entre eles é que vai me dar a variação da pressão de vapor pela adição do soluto não volátil. Então, ó, tá aqui, ó. E um outro detalhe é que quanto maior o número de partículas, mais ou menos assim, quanto mais açúcar eu colocar, né, quando eu falo número de partículas, pode ser o número de mol do soluto, maior vai ser o abaixamento da pressão de vapor. Então, quanto mais açúcar eu colocar, mais difícil vai ser para a água evaporar, né? Isso é uma realidade, né? Se eu pegar a água fervendo para fazer café. Eu, por exemplo, não tomo café com açúcar, né? Mas a maioria, né, acho que, sei lá, 90% de quem toma café bebe café com açúcar. Eu boto lá água para ferver com açúcar, né? Fazia muito isso. Começou a água a ferver, aí eu jogo um pouquinho de açúcar. Ela vai parar de ferver. Quando ela voltar a ferver de novo, se eu jogar mais um pouquinho de açúcar, ela vai parar de ferver. Quando ela voltar a ferver de novo, se eu jogar mais um pouquinho de açúcar, ela vai parar de ferver. Ou seja, o que você está fazendo o tempo todo? Abaixando a pressão de vapor. Começou a ferver, pum, joga açúcar, pressão de vapor. Mais um pouquinho, joga açúcar, pressão de vapor, né? Aí é legal você fazer café agora, né? Você tem que botar 3 colheres de açúcar, você vai fazer 3 vezes, né? Primeiro vai observar a água evaporar, vaporizar, ebulir, aquela coisa toda, as molequinhas. Depois vai jogar açúcar, quando vai começar a ferver, você fala, ó, parou. Aí quando começar a ferver de novo, você joga mais um, ó, parou. É legal fazer essa experiência. Interessante. A gente vê na prática o que a gente está falando aqui. E a ebulioscopia e ebuliometria é o estudo da elevação da temperatura de ebulição ocasionada pela dissolução do soluto não volátil, sob uma mesma pressão externa. Claro. Aí, vamos pensar agora. Ó, é aqui, ó. O que eu fiz no gráfico da tonoscopia? Eu tinha a mesma curva, pressão de vapor e temperatura. Lá na tonoscopia, a gente fez assim, ó. A gente pegou uma temperatura, vou escrever aqui embaixo, ó. A gente pegou uma temperatura que não está nada reto, ó, um Tzinho aqui, certo? Aí aqui tinha uma pressão e aqui tinha outra, né? Aí aqui tinha uma pressão P0 e aqui tinha uma pressão P. Beleza. Aí quando a gente... Isso eu estou falando da tonoscopia, lembrando um pouquinho do gráfico anterior. Quando a gente adicionou o soluto não volátil, a pressão ela caiu. É isso. Mas aí, lá no gráfico da tonoscopia, eu fiz esse desenho aqui, ó. Eu peguei a pressão externa, que seria a pressão de ebulição, tá? Eu botei lá PE, porque seria a pressão de ebulição. A pressão externa de ebulição, e fiz uma análise agora de uma forma linear aqui, ó. Ou seja, no líquido puro e no líquido. O que aconteceu com a temperatura? Ela não aumentou? A gente viu isso lá no gráfico anterior. Então agora formou um ΔTE, uma variação da temperatura de ebulição. Mas ela só ocorreu porque eu coloquei um soluto não volátil. Pensa agora no açúcar. Vamos pensar no açúcar? Vamos lá. Ó, vou botar aqui as informações. Tá aqui. Ó, a panela de pressão, que legal aí, hein? Ó, vamos voltar aqui. Pensa lá comigo eu tinha falado do açúcar, Vamos lá. Pego água comum e joga açúcar. Beleza? O que vai acontecer? O açúcar vai evitar que moléculas vão para o estado de vapor. Então, começa a segurar as molequinhas. Isso é isso. Né? Se elas estão segurando as molequinhas, mesmo que eu dê energia, elas continuam segurando as molequinhas. Então, ela vai provocar 2 efeitos ali, essa adição. Ela vai evitar que as moléculas passem para o estado de vapor. Com isso, eu observo 2 coisas. Eu observo que a pressão de vapor ela cai e observo que a temperatura de ebulição ela sobe. Mas por que a temperatura de ebulição sobe? Porque agora eu já não tenho mais as molequinhas chegando lá nessa pressão externa. Ou seja, eu não tenho mais muita molécula passando para o estado de vapor para aglomerar e se igualar à pressão externa. Por isso que a temperatura de ebulição ela sobe, não é isso? E o porquê da panela de pressão? Agora que vem a resposta da segunda pergunta do primeiro slide. Por que os alimentos são cozidos na panela de pressão com maior velocidade? Simples. Você coloca o alimento aqui embaixo. Beleza. Aí esse alimento, né? Só que você bota o alimento ali, às vezes bota até com sal, né? Vou cozinhar um feijão, bota sal. Aí eu quero fazer
um feijão com linguiça dentro, com pé de porco, fazer uma mini feijoada ali, né? Com carne seca, aquela coisa toda. Beleza. Coloquei tudo aqui dentro da panela. Aí comecei a esquentar. Se eu fosse ferver, ó, você quer ver um exemplo? Eu faço muito isso em casa. Eu boto para ferver. É costume, tá? Não é costume. Eu ainda não sei se tem uma explicação científica. Por enquanto é costume. Eu boto para ferver com a tampa aberta, né? Ferveu com a tampa aberta, eu vou lá e tampo. Aí ela vai demorar mais uns minutinhos para começar a sair o vapor. Mas por que vai demorar mais uns minutinhos? Porque na hora que eu tampo aqui, eu criei um ambiente. As moléculas estão evaporando aqui dentro. Só que a atmosfera da panela agora é essa parte aqui, ó. É essa parte solta aqui de dentro. E aí essa pressão interna aqui vai aumentando. Só que para a água ferver, as moléculas têm que se juntar aqui para igualar essa pressão que está aqui em cima. Resumo da ópera dessa bagunça toda, a água começa, você vai ter que fornecer mais energia para a água, então a temperatura de ebulição da água sobe, certo? Então a resposta da segunda pergunta, e a válvula, aqui vem agora a parte de segurança, né? A válvula com pino é por quê? Porque se você travar ali, ó, você já deve ter ouvido o relato desse ou alguém da sua família que infelizmente isso aconteceu. A panela de pressão não escapou o gás e aí, pum, explodiu. Por quê? Porque eu vou aumentando a pressão interna aqui de uma forma tão grande que, se eu não tiver um alívio dessa pressão, o que vai acontecer? Vai explodir. Porque o material não vai aguentar. Esse material ele aguenta aqui uma certa pressão, né? Por isso que as panelas de hoje ela tem um pino, né? E toda vez que vai lavar a panela tem que lavar o pino, né? Se tiver um negocinho para dar uma roletadinha ali naqueles buraquinhos do pino, é bom, porque acumula. Quando você cozinha feijão, por exemplo, que a panela está muito alta, sai muito resíduo ali, então você tem que limpar. E aí as panelas de hoje têm essa válvula de segurança. Essa válvula de segurança aqui, ela abre antes da panela explodir. Ela abre para aliviar a mesma pressão, tá? Então, a panela de pressão, né, voltando à resposta da segunda pergunta do primeiro slide. Por que os alimentos cozidos na panela de pressão, eles cozinham mais rápido? Simples. Porque dentro da panela de pressão, a pressão interna ela é maior do que a pressão externa, por isso a água ela entra em ebulição acima de 100 graus Celsius. Então o alimento fica ali dentro a uma temperatura maior, tá? Respondida a pergunta? Tranquilo? Sim, mas pronto, volta lá no gráfico, porque eu não Volta consigo assistir. Uhum. Tá, falando de tonoscopia, pressão máxima de vapor diminui. Isso. Se diminui, para passar para ebulição, fica mais difícil. Isso. Beleza. Aí, quando a gente... Então... então entendi. Aí vai ter que aumentar a temperatura para poder fazer ebulição. Entendi, professor. Não, entendi. Você se embolou, mas eu percebi que você entendeu. Uhum. A tonoscopia e a ebulioscopia, elas estão ligadas uma com a outra. Porque imagina que você vai traçar o gráfico. Nesse ponto aqui, né, que eu fiz a setinha, nesse ponto aqui, joguei o soluto não volátil, caiu para cá. Aí, nesse ponto aqui, cai para cá. Nesse ponto, aí eu tracei o gráfico. No final, eu tenho dois gráficos. A do líquido puro e a da solução. Só que aí, o que acontece? Se eu boto soluto não volátil, eu atrapalho as moléculas passar para o estado de vapor, então porque eu abaixei a pressão de vapor. Eu diminui a pressão de vapor. Mas peraí. Se eu estou atrapalhando as moléculas passar para o estado de vapor, significa que eu tenho que deixá-las mais agitadas para que elas vão para o estado de vapor. E o que é agitar a molécula? É dar calor, é fornecer calor. Então significa que eu tenho que esquentar mais. Por isso que é o princípio da panela de pressão. Eu entendi. Obrigada. Show! Isso aí. Não pode sair com dúvida, né? Sempre fala, não pode sair com dúvida. E a crioscopia ou criometria? Cara, ela não tem... Eu até coloquei aqui soluto não volátil, porque alguns livros trazem soluto não volátil apenas um soluto qualquer. Mas a criometria é o abaixamento da temperatura de congelamento. Então, via de regra, já trabalha com temperaturas baixas, tá? Aqui não precisa necessariamente com soluto não volátil, não. Um exemplo disso eu falei foi do álcool. Se você jogar álcool dentro da água e pôr para congelar, não vai congelar. Não vai deixar a água congelar, né? Então, por que não vai deixar a água congelar? Até falei, porque a água para congelar ela tem que formar uma estrutura.
O álcool ali no meio impede que as moléculas se aproximem para formar essa estrutura. Então tá aqui, ó, graficamente seria basicamente isso aqui, ó, né? Aqui ainda até citando sobre a pressão, por quê? Porque eu poderia integrar isso aqui com outros gráficos. Mas basicamente o que é aqui, ó? O líquido puro está aqui, certo? Aí, ó, eu coloquei um soluto não volátil, produziu uma solução. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Ela vai cair naturalmente. Por que ela vai cair naturalmente? Porque uma substância, para congelar, para passar para o estado sólido, ela tem que se aproximar. As moléculas têm que se aproximar, né? Via de regra, normalmente ocorre uma contração de volume, né? É só a água que, no caso, ocorre uma expansão de volume, um aumento de volume. Então, via de regra, ocorre uma contração de volume. Se eu tenho algo ali dentro atrapalhando, essa contração de volume não vai, né? Não vai acontecer. Então, você tem que reduzir ainda mais a temperatura para ver se esse líquido, se essa substância vai congelar. No caso da água, né? Um freezer comum não congela a água com álcool. Mas se eu tiver aí já uma câmara frigorífica com temperatura mais baixa, aí sim, aí pode ser que congele. Acho que o freezer nosso de casa atinge menos 4 graus Celsius. Não é muito além disso, não. Aí vem um detalhe, olha só que legal. O que se faz lá nos países que tem muita neve, né? Canadá, Estados Unidos, né? Eu não vou nem falar da Rússia, não, porque a Rússia é um caso à parte, né? A Rússia é frio 6 meses do ano, então é um caso à parte. Mas Estados Unidos e Canadá, a gente vê muito isso em filme. O que se faz muito lá? Além daqueles caminhões que raspam a neve, usa-se muito cloreto de cálcio, ou seja, colocar um sal na neve. Por quê? Ah, já Porque vi. lembrou, né? Aí, ó, que legal. Que bom que você lembrou, tá vendo? Porque quando você bota o sal na neve, o que você faz com a temperatura de congelamento? Você diminui. Só que você diminui pra caramba, porque você joga bastante sal. Porque o cloreto de cálcio é um sal, né? Não é sal de cozinha, mas é um sal. Então você joga bastante sal ali. O que vai acontecer? A neve derrete, tá? Então, uma forma rápida de você. Só que forma resíduo, né? Isso aí vai para a rede pluvial, não é muito aconselhável, porque forma muito resíduo. Mas é um auxílio para poder dissolver essa neve aí, certo? Falei, acho que eu te atrapalhei na que você ia falar. Não, era só isso, era só pra você falar, saber que eu tava entendendo. Ah, beleza. Não, que bom, é isso aí. Não, achei que se eu fosse falar alguma coisa, eu interrompi. Mas você entendeu? Então, assim, é isso que acontece, tá? Então, o que são as propriedades coligativas? É que você estuda lá pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento. O que são os efeitos coligativos? É o que a gente provoca para que mude essas condições. É isso? Então, por exemplo, quando eu jogo, agora eu já posso falar, quando eu jogo açúcar na água, eu vou provocar 3 efeitos ali. Eu vou diminuir a pressão de vapor, eu vou aumentar o ponto de ebulição e vou diminuir o ponto de congelamento. A água já não vai congelar a 0 graus Celsius mais. Ela vai congelar a menos de 0, porque tem um açúcar ali no meio sacaneando o processo, né? Não deixando que a água congele com muita facilidade. Então precisa de uma temperatura, reduzir ainda mais a energia da humana. O que é congelar? Né? É bom a gente também entender isso, tá, Manuela? Que é o seguinte: o que é você congelar uma substância, passar para o estado sólido? É tirar a energia dela. Ela tá agitada. Aí, né, você começa a tirar energia, começa a tirar energia, começa a tirar energia, até ela ficar o mínimo de energia possível. Aí chega uma hora que ela fica com pouca energia, aí uma olha para a outra, tem uma certa atração. Opa, então vem cá. Vai uma e gruda com a outra, gruda com a outra, gruda com a outra, vai grudando, forma o sólido. Isso que é passar para o estado sólido, isso que é congelar. Por isso que o processo de congelamento, ele é um processo com redução de temperatura. Tá? Tem que reduzir a temperatura, porque a temperatura é energia. Se você dá a temperatura, você dá energia. Né? Por isso que eu tenho que reduzir a temperatura. Certo? Ô, prof, Pode falar. o leite, ele precisa de uma temperatura maior para aquecer do que a água, né? Sim, para ferver, por exemplo. Aí, vamos supor, se eu coloco a água e o leite para ferver, o leite, às vezes, ele esburra. É por causa Isso. que as bolhas de gases de leite que se formam, elas se formam em maior... Tipo assim, elas se formam, mas elas não evaporam em maior quantidade, sabe? Tá, vamos lapidar um pouquinho. Primeiro, o leite, né?
diga-se de passagem, o leite puro, tá? Aquele que sai lá dentro da vaca. Sim. Né? Ele tem 90% de água. Ponto. O leite puro. Né? Vou nem falar do leite de caixinha, não, porque eu não quero nem. Então o leite já é uma solução. O leite é uma solução. É água, é praticamente água. Tá. Só que o que tem no leite? O leite tem, basicamente, sais minerais, gordura e proteína. Certo? Quando você ferve o leite, aí as proteínas estão dissolvidas ali. Na verdade, você formou uma solução. Né? Por quê? Existe gordura ali dentro, mas você não consegue ver a diferença, porque as proteínas estão fazendo essa ponte. Nós vamos ver muito isso aí lá nas propriedades compostos orgânicos, que eu vou falar das micelas, né? Vou falar da ação de detergente, de sabão. Então, as proteínas estão fazendo ali meio com a ponte, segurando a gordura aqui, segurando na água ali, porque a proteína tem partes polares, né? Então fica segurando os dois. Não faz aquela solução zona. Quando você começa a esquentar o leite e você começa a esquentar a água, né? Você está esquentando todo mundo, não é isso? A proteína, a gordura, né? As proteínas e as gorduras são moléculas grandes. Elas não vão passar para o estado de vapor, mas a água vai, porque a água é uma molequinha pequenininha. Então você começa a botar água, calor no leite ali, cara, a molécula vai tender a sair, vai tender a sair, vai tender a sair. Bicho, vai chegar uma hora que a água vai ficar tão injuriada que ela vai falar bem assim, ó, a parada é o seguinte, meu irmão, eu vou sair de qualquer jeito, queira você ou não. Imagina você agora pensando naquelas multidões, né? Eu gosto muito de assistir seriado com guerras épicas, né? Então, acabei de assistir Troia, gosto de assistir Vikings e tal. Então, como é que é o campo de batalha ali? Vem duas frentes, né? Vem duas frentes. Bah, as duas se chocam. E, bicho, aquela que é mais forte se choca e vai empurrando. É a associação que eu queria fazer com a água. A água vai chegar um momento que ela está tão agitada que ela tem que sair dali de dentro. Então, o que ela faz? Vai chegar, vai encontrar a barreira das proteínas e das gorduras. Ela vai falar, meu irmão, tô nem aí para você. E sai empurrando todo mundo. Aí o que acontece? Sobe aquilo ali tudo. Então, o que é aquela espuma que vai fazendo ali? Né? Agora, para chegar na conclusão. O que é aquela espuma que vai fazendo ali? São as moléculas de água que querem sair e encontra a barreira. Que barreira que elas estão encontrando? Aquela emulsão de proteína com gordura, certo? E aí, o cara não quer nem saber, já está agitado, vai empurrar todo mundo para cima. E aí, tanto é que quando ele entorna, só de sacanagem. Quando ele entorna, o que acontece? Volta. Aí você fala, sacana. Depois que entornou, sujou tudo, volta. Por isso, entendeu? Por isso que... Aí, por que eu falei que a gente vai lapidar? Não são as moléculas do leite que estão querendo sair, são moléculas de água. Né? Porque o leite é uma solução. Né? O leite não é uma substância. Então, são moléculas de água que estão querendo sair. Certo? Certo, prof, entendi. Obrigada. Entendeu? Né? Uhum. Você ainda usa muito aquele processo de ferver o leite? Não, eu só me perguntei mesmo. Ninguém Hoje em dia acabou, né? Hoje em dia é muito raro você ver. Pessoal mais assim, do interiorzão mesmo, né? Que mora numa área mais remota, que tem, né, leite lá à vontade, até usa, né? Porque você tem que ficar fervendo com frequência. Mas a gente, assim, cara, não dá mais, né? Para comprar leite. Eu ainda passei por essa época, tinha que ferver todo dia, de manhã e de tarde, para poder o leite não azedar, né? E por que se ferve o leite? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta então. Sei lá, vai que cai esse trem desse na prova. Isso é bioquímica também. Por que a gente ferve o leite? Bom, biologicamente pensando, eu Isso, biologicamente. que seja para desnaturar qualquer micro-organismo que tem ali. Positivo, porque os micro-organismos são formados de proteínas, né? Membranas proteicas e tal. Pô, show de bola. O que acontece? No leite, o leite quando azeda, ele forma o chamado ácido lático, porque tem lactose dentro do leite, né? Um açúcar que tem no leite. E aí os fermentos láticos, que são os micro-organismos, eles convertem a lactose em ácido lático, né? Aí vai converter. Isso aí tem no leite, tá? Independente de qualquer leite, isso tem. E aí, o que acontece? Chega uma hora que acidifica tanto o leite que ele azeda. Nesse ponto que acidifica o leite que ele azeda, que a gente tem uma acidez muito alta, um pH baixo, o que vai acontecer? As proteínas que tem no leite, elas desnaturam, certo? Elas vão precipitar.
elas já não vão ficar mais solubilizadas na água que tem no leite, porque o pH está muito baixo. Esse é o princípio de fazer o queijo, né? O que é queijo, na verdade? Queijo mesmo. É proteína precipitada. Porque para fazer o queijo tem que jogar lá um fermentinho. O que o fermentinho faz? Pega a lactose, transforma em ácido lático. Acidifica o leite. Acidificou o leite, as proteínas elas vão precipitar. E aí tira o líquido e sobra somente a parte sólida, que são as proteínas, certo? Então, quando a gente esquenta o leite, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse fermento lático, que é o micro-organismo, pensando biologicamente, que é o micro-organismo, você está matando o micro-organismo. Só que o ferver o leite não mata com muita facilidade, entendeu? Você mata uma parte, mas você não mata tudo. Tanto é que você tem que ficar fervendo o tempo todo, né? Não sei se você já em algum momento utilizou aquele leite de sacola, ou mesmo que vem da roça e tal, você tem que ficar fervendo o tempo todo, porque se você não congelar, você pode congelar também. Se você não congelar, né, e deixar ele líquido ali, você vai ter que ficar fervendo o tempo todo, certo? O que os leites de caixinha têm de diferença? Vários fatores. Dentre eles, você vê lá o... Não, aqui, não, aí que tá. Ele tem, o leite de caixinha, ele é chamado leite UHT, ultra high temperature, né? Que é o ultra alta temperatura. É isso que eu quero falar. Ultra alta temperatura. O que acontece? Joga esse leite numa temperatura acima de 100 graus Celsius, certo? Sob pressão para o leite não ferver, durante acho que 2 segundos, se eu não me engano, 3 segundos. Então o que ele faz? Naquele pequeno tempo ali, ele mata tudo que tem lá dentro, certo? E aí, pum, invasa esse leite. Só que a caixinha, quando ela está sem abrir, tenta balançar, ver se ela balança alguma coisa dentro dela. Porque não tem ar. A caixinha Tetra Pak, que é essa caixinha do leite, as caixinhas que a gente usa, é uma empresa que criou, que montou a patente, que está trilionária, ninguém fala disso, né? Porque tem todos os royalties. Ela é formada pelo papelão, que tem ali fora, ela tem uma camada de metal, que é alumínio, e ela tem uma camada de polímero, tipo um plástico por dentro. Então ali, quando o leite é envasado, fecha sem ar ali dentro. Só que essas camadas não deixam passar luz e nem ar. Então esse leite ele vai ficar ali, ó, 1 ano sem estragar. Aí você abre a caixinha, o sacana, com 3 dias azeda. Por quê? Porque quando você abriu a caixinha, você deu o quê? Para aqueles bichinhos que poderiam estar mortos lá, ou que estavam meio que zumbi, né? O que você fez? Deu oxigênio. Aí os bichinhos respirou e ó, começou a acidificar o leite de novo, começou a degradar o leite de novo. Certo? É isso que acontece. Essa é a historinha do leite. Legal. Não, é interessante. É bom saber alguns assuntos assim também. Mas vamos lá. Porque é isso aí. Não, pode falar. Essas atividades. Então, é interessante isso, porque às vezes aparece um assunto desse na prova. Igual tem questões que fala do leite UHT, você fala, nossa, nunca ouvi falar disso e tal. É bom você ouvir, pelo menos ouvir falar. Mas vamos lá, e os efeitos coligativos, né? O que interfere nos efeitos coligativos? Pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento. O número de partículas. Porque quanto maior o número de partículas, maior a elevação da temperatura de ebulição do solvente, certo? Maior abaixamento da temperatura de congelamento também. Opa, aqui, beleza? Então, isso é que interfere, certo? Então, essas são as propriedades coligativas. Agora, nós vamos falar um pouquinho da osmose. Entendeu isso aí? Tranquilo até aqui? Entendi. Show de bola. Ótimo, obrigada. Show. Provavelmente eu vou deixar as questões, né, que ficaram faltando desse modo para você fazer, que já está quase no horário, mas aí na quinta-feira nós vamos lapidar isso tudo. Você vai fazer, vai tentar fazer, ver aquilo que você não conseguiu para poder a gente lapidar. Por que não conseguiu? Show? Mas vamos lá, osmose. Esse aqui é bacana pra caramba. Esse aqui a gente vê muito. Osmose e pressão osmótica. Aqui eu coloquei 2 exemplos. Uma rosa, né? Ganha uma rosa lá e tal, e aí do admirador secreto, não é isso? Tá lá na escola, de repente chegou aquele buquê de rosa bonito, aí vem um cartãozinho, seu admirador secreto. Aí pronto, aí mata a menina, mulher do coração, né? Porque se quer deixar uma mulher doida, é só deixar ela curiosa.
né? Só falar assim para ela, ó, tem um negócio para falar com você. Não, acabou. Se falasse de manhã aqui em casa, tá doido. É perigoso até apanhar, né? Mas aí você ganhou aquela rosa bonita, tal, colocou na água pura. Aí, de repente, veio o irmãozinho mais novo, ou mais velho, com ciúme da irmã, e joga um pouquinho de sal lá dentro. Aí a rosa vai e murcha. É isso. Por que que isso acontece? Né? O que que aconteceu aqui, gente, para que essa rosa murchasse? Vamos lá. Primeira coisa, o que que é osmose? Osmose é a passagem solvente para uma solução ou a passagem solvente de uma solução diluída para outra mais concentrada, por meio de uma membrana semipermeável. E membrana semipermeável é aquela que deixa passar solvente, não deixa passar soluto. Via de regra, o que que é isso? Né? Tentei colocar uma animaçãozinha aqui que é o seguinte, ó. Você tem as molequinhas de soluto, que são as bolinhas vermelhas. E tem as molequinhas de água, que são esse conjuntinho aqui, né? Que mostra aqui o oxigênio com os dois hidrogênios. E aqui no meio, a membrana semipermeável. Beleza? O que está acontecendo aí? De um lado, eu tenho um soluto puro. É isso? Ou tão concentrado que nem representa as moléculas de água. E do outro lado, você tem uma solução, né, com mais moléculas de água. O que que vai acontecer aqui? Pelo fenômeno da osmose, essas moléculas de água, elas vão passar dessa solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. E qual é o intuito disso aqui? É diluir essa solução que está muito concentrada. Então, osmose basicamente isso. É a passagem de solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Ou a passagem de solvente, ou a passagem de água, se eu botar uma solução qualquer de um lado e água pura do outro, vai passar água para a solução. Não tem jeito. Né? Isso separado de uma membrana semipermeável, por quê? Ela não deixa passar o soluto. Porque se deixar passar o soluto, elas vão entrar em equilíbrio, né? Então vai bagunçar o processo da osmose. Né? Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor essa aplicação da osmose. Então tá aqui, ó. Eu tenho água pura e tenho uma solução de glicose. As moléculas de água vão passar. Com o tempo, peraí, se molécula de água vai passar do lado da água pura para a glicose, com o tempo, o que vai acontecer? O volume de água líquida vai cair e o volume de solução de glicose vai aumentar. Né? Claro, vai passar água de um lado para o outro. E isso acontece mesmo, tá? E aqui, ó, exemplificando isso aqui, ó. Na verdade, o que eu estou tentando exemplificar aqui? O seguinte, você vai perguntar assim, professor, só vai passar água de um lado para o outro? Não, ela passa para os dois lados. Só que a velocidade que ela passa para o lado concentrado é maior do que a velocidade que volta para a água pura, certo? Quando essa, tá aqui, ó, 3 setinhas indo para o lado da solução e uma setinha voltando para a água pura. Quando isso entrar em equilíbrio, quando essas velocidades se igualarem, é porque a osmose vai parar, e aí sim, aí você vai perceber que tem mais água de um lado do que de outro, porque a água saiu de um recipiente, de um lado do recipiente para o outro. Certo? Então, assim, é para a gente pensar o seguinte, só passa água de um lado para o outro. Não, ela fica transitando. Só que ela vai passar mais para a solução concentrada e menos para a solução diluída ou para a água pura. Vai chegar um momento que elas vão entrar em equilíbrio. Quando entrar em equilíbrio, é que você vai perceber que os volumes não variam mais. E aí, ó, falando um pouquinho da osmose e pressão osmótica, o que é a pressão? As velocidades se igualam, né? Oi? Como é que é? Aí as velocidades se igualam, né? Exatamente. Tá aqui, ó. É quando as velocidades vão se igualar, certo? A velocidade que vai para a solução concentrada, moléculas de água, e a velocidade que sai da solução que era mais concentrada e vem para a água pura ou para a solução diluída. O intuito disso é diluir a solução que está concentrada, tá? E isso acontece o tempo todo no nosso corpo, tá? Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho melhor. Tem até uma fotinha aí. A pressão osmótica é uma pressão, porque olha só, o volume de água não aumenta, a gente acabou de ver no slide anterior, que quando a água passar para o outro lado, o volume vai aumentar de um lado e vai diminuir do outro. Então, o que é a pressão osmótica? É a pressão que eu vou aplicar para evitar que a osmose ocorra. Mas para evitar que a osmose ocorra, por exemplo, na animação que está aqui, aonde que eu tenho que aplicar essa pressão? Aqui, ó. Eu tenho que vir aqui, ó,
Ó, o volume, ele sai, ó, ele sai daqui e vem parar cá em cima, não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma pressão aqui, ó, para evitar que isso aconteça. Só que se eu aplicar a pressão, eu evito que a osmose ocorra. Então, eu estou fazendo o que se chama de pressão osmótica, tá? Aí, como é que eu vou aplicar essa pressão? Sei lá, segurando, botando um êmbolo ali. E segurando, igual a seringa mesmo, né, que a gente aperta, botando o êmbolo ali, tá? Então, o que é a pressão osmótica? A definição, né, científica da pressão osmótica. É aquela pressão que eu vou exercer, né, sobre uma solução. É aquela pressão que eu vou exercer sobre uma solução para evitar que a osmose ocorra. Ou seja, para impedir a sua diluição pela passagem do solvente puro para a solução concentrada. Então, tá aqui, ó, água doce e água salgada. A água salgada tem mais concentração, né? Então, a água vai passar aqui, ó, nesse sentido. Então, se eu exercer a pressão, ou a diferença de um lado para o outro, ó, a altura aqui, vai ser a diferença de pressão, que é chamada pressão osmótica, essa diferença de altura. E aí, ó, pressão osmótica está relacionada com a molaridade da solução, isso aí é claro, né? Então, tá aqui, ó, a pressão osmótica, que é representada por π, tá? Ela tá ligada à molaridade da solução, certo? Vezes R vezes T. Você vai falar, ué, professor, mas eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Com certeza você já viu isso em algum lugar. Isso aqui é a tradução literal de PV é igual a NRT. Certo? O que eu fiz aqui? Eu peguei esse V, joguei para o outro lado, dividindo o N. Então, eu fiz o quê? N sobre V. Quando eu faço N sobre V, nós vimos na aula passada que isso é concentração molar. Certo? Então, no final aqui, ficaria o quê? Ficaria P igual a MRT. Aí, para não confundir com aquela pressão dos gases, é que a gente representa por π, a pressão osmótica por π. Então, fica π igual a MRT. Só isso, um artifício matemático. Tá? Aí, ó, em soluções iônicas, considera a molaridade total dos íons. E não pode lembrar, não pode esquecer, né? Tem que lembrar, né? Não pode esquecer que quando eu dissolvo açúcar na água, eu vou formar moléculas de açúcar lá na solução. Agora, quando eu dissolvo sal na água, eu não vou deixar moléculas de sal. Agora eu vou ter o quê? Íons. Cada um cloreto de sódio fornece 2 íons. Cada uma molécula de sacarose fornece uma molécula de sacarose dissolvida na água. Né? Então, no sal é 1:2 no mínimo, e no caso do açúcar é 1:1. Então, quer dizer, quem é que vai provocar maior efeito? É o chamado efeito coligativo. Vai provocar o sal, que é 1:2. Tá? Porque eu vou ter mais partículas em solução. E aí, ó, tendo duas soluções, né? Aí vem as soluções hipertônicas, hipotônicas e as isotônicas. Aí vem a questão do como é que é? O Gatorade, né? Eu não queria falar o nome, não. Os isotônicos, pronto, os isotônicos. É porque o Gatorade é uma marca, né? Então a gente tá fazendo merchan aí de graça. Mas eu queria falar do Gatorade por quê? Geralmente a pessoa toma um Gatorade, um isotônico, depois que ela faz atividade física. Só que na atividade física ela perde líquido e perde sais minerais, né? Porque perde pela pele, né? Isso, sais minerais também. E aí ela toma aquele isotônico. Aquele isotônico está cheio de sais minerais ali dentro. Só que se ela tomar uma solução concentrada, o que vai acontecer? Vai perder mais líquido ainda, porque vai tender a sair mais líquido do seu corpo, né, para poder diluir aquela solução que você acabou de beber. Então, por isso que o Gatorade, né, e os similares tem que ser o quê? Isotônicos, para você não perder líquido, tá bom? Porque você tem que administrar mais sais minerais, por causa da regulação sanguínea, né? O sal, no sangue tem sais minerais também, né? Tem a tal da bomba de sódio, aquela coisa toda. Então, você tem que administrar sais minerais. Só que você não pode administrar com concentração mais alta do que o seu corpo está. Então, por isso que você toma o isotônico, tá? E um excelente isotônico aí, agora eu faço a propaganda, é a água de coco, né? Excelente isotônico, mas tem muita gordura, tem que tomar cuidado. Mas aí, ó,
Se eu tenho duas soluções, eu tenho as chamadas soluções que são hipertônicas uma em relação à outra, isotônicas ou hipotônicas. A hipertônica, né, se a solução A é hipertônica em relação a B, é porque a pressão osmótica dela é maior. Se a solução A é isotônica em relação a B, porque as pressões osmóticas são iguais. E a solução A é hipotônica, menor, né, do que a B, então a pressão osmótica de A é menor do que a pressão osmótica de B. E aí, ó, pressão osmótica do sangue, falar um pouquinho do sangue, né? Pressão osmótica normal do sangue é de 7,4 atm, quando comparada com a água pura. Né? Então, uma pressão alta, né? E isso aqui é interessante, né? Que é uma imagem de microscópio que vai mostrar o seguinte: uma célula qualquer, né? Quando ela é colocada numa solução hipertônica, isotônica e hipotônica. O formato normal da célula deveria ser esse aqui do meio. Ó. Então, quando eu tomar lá o isotônico, a célula vai continuar quietinha. Só que se eu tomasse um camarada que fosse hipertônico, o que ele ia fazer? Opa, joguei uma solução lá dentro mais concentrada. O que ia acontecer com a célula? Ia perder água. A célula ia perder água para o ambiente. Agora, se eu colocar essa célula num ambiente hipotônico, com uma concentração menor, o que vai acontecer? A concentração dentro da célula está maior. Ela vai começar a puxar água do ambiente. Ela pode puxar água até explodir. Tá? Então, por isso que o nosso corpo ele tem uma regulação extremamente... O sangue, então, tem uma regulação extremamente controlada. Por quê? Tem que ser controle da concentração de sais minerais, controle da quantidade de CO2, controle da pressão sanguínea. Tudo tem que estar controladinho, né? Você vê muito isso aí, vai ver muito isso aí em biologia, né? A questão aí do controle do sangue, a regulação do sangue, tá? E regulação... Pode falar. Não, tô só concordando. Ah, tá, não, tranquilo, achei que você fosse perguntar. Então, assim, isso aí, o sangue ele é muito controlado, né? O nosso organismo ele é uma máquina perfeita, né? Ela funciona toda interligada ali, uma coisa na outra, tá? E aí tem uma animaçãozinha, né? Para poder mostrar aí, ó, né? O transporte passivo, que seria a osmose, né? Tradução aqui, passivo e transporte seria, osmoses, né? Seria o transporte passivo. Ó, a solução, ela foi colocada, ó, a moeba, né? Foi colocada numa solução hipotônica, né? Isso, ó, o que vai acontecer? Vai entrar a molécula de água, as molequinhas de água entrando nela. Aí, ela vai ficar inchadona, né? Isso. Na isotônica, ela vai ficar de boa, não vai acontecer nada, as molequinhas vão entrar, vão sair, tá vendo aqui, ó? Entrando e saindo, aqui só entrando, aqui entrando e saindo no meio. E a solução hipertônica, né? Aí deu ruim, porque aí ela vai começar a perder água para o ambiente, tá? E só para efeito de curiosidade, o que é a osmose reversa? O princípio normal da osmose qual é? É passagem de solvente de uma solução menos concentrada ou uma água pura para uma solução mais concentrada, certo? Isso é a osmose. O que é a osmose reversa? É fazer o contrário. É pegar uma solução concentrada e tirar a solvente dela, né? Fazê-la passar pela essa membrana semipermeável, só que para isso tem que fazer o quê? Aumentar a pressão, né? Eu tenho que fazer uma pressão para ela passar pela membrana semipermeável, o soluto fica retido e passa somente o solvente. No caso que vamos falar da água, né? Passa somente a água, não é isso? Então, um dos processos de purificação da água é a chamada osmose reversa, né? Por quê? Porque eu pego uma água que não está tão pura, sei lá, uma água qualquer, essa água potável nossa, porque ela é cheia de sais minerais, e faço passar por uma membrana semipermeável, né? Mas com pressão ali para fazer o quê? Reter o soluto e passar somente a água. Isso é usado para poder retirar água potável do mar, da água do mar. Né? Em países que não têm a condição que a gente tem, porque a gente tem uma condição hídrica extremamente favorável, mas em países, principalmente da Ásia, né, países asiáticos, ali a Arábia Saudita, né, aqueles países desérticos, eles utilizam a osmose reversa para poder purificar a água do mar e obter água potável. Né? É um processo de osmose reversa. Certo? E aí, a gente fecha aqui
a nossa parte de propriedades coligativas. É o que eu falei, eu quis trazer assim bem tranquilamente, porque daqui para frente agora você vai perceber. Você chegou a tentar fazer esse exercício aqui de fixação? Não, eu vou Não, fazer. tranquilo. Não, tranquilo. É bom fazer, esses exercícios aqui são aqueles bem cru. Isso. Bom, beleza. E aí, né, você fez esse de fixação, você passar para as questões do Enem, entendeu? Então, deixa eu parar aqui rapidinho a gravação.